Bom dia a todos, bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos começar os encontros temáticos da primeira infância, que nós chamamos de EP, né? E nós vamos começar com um tema que envolve exatamente a saúde mental especificamente da infância, mas engloba, não dá para falar de saúde mental da infância sem abordar outros tipos de saúde mental da família. Nós convidamos o doutor psicólogo João Vicente Menescal, ele é psicólogo clínico, ele coordena a parte assistencial, mas também envolve também toda a parte de direção aqui do IPRED, e tem uma experiência muito grande na parte de psicanálise junguiana, mas também ele aborda outros tipos de focos psicanalíticos, com os quais é o Uniforte que ele participa do grupo e nós participamos em conjunto. Então, você se sinta plenamente aberto a fazer perguntas depois, tá certo? E conversarmos sobre esse tema que é de muita importância, especialmente no momento que nós estamos vivendo. João? Bom dia, né? De novo, acho que todos já me viram transitando aqui, né? Resolvendo algumas coisas, no apoio aí ao trabalho dos professores, né? Nessa disciplina. E como disse o professor João Amaral, a gente vai hoje estar começando os encontros da primeira infância, que a gente, a cada final de mês, mais ou menos, a gente faz essa atividade aqui no IPRED. Faz parte da nossa educação permanente. Eu vou trazer, né, eu dei um título assim bem abrangente, como a gente quando está fazendo mestrado, o primeiro título que a gente pensa sempre é bem abrangente, de saúde mental e primeira infância. Mas eu quero conversar com vocês sobre um aspecto, né, da questão da saúde mental e primeira infância, que é o aspecto relacionado a duas palavras, concretude e literalidade, né? E para nós conversarmos sobre essas duas palavras, é importante vocês entenderem de onde eu falo, né? A psicologia é diferente de outras profissões ou de outros saberes no trabalho com a saúde, com a educação, com a assistência social. A psicologia ela tem diversas abordagens, né? E às vezes quando a gente escuta um psicólogo é importante que a gente saiba de onde ele está falando. E é dentro dessa abordagem que eu vou estar falando para vocês hoje aqui, né? Desse teórico, né, que foi Jung. É um teórico que fez boa parte da sua obra, né, na primeira metade do século XX. Ele viveu até 62, 63, né? Então ele viveu boa parte da vida dele produtiva, né, na primeira metade do século XX. Vocês viram no vídeo, no final, quando o Álvaro apresentou o vídeo final, né, que o meninozinho traz uma coisa muito interessante, né? Ele vai dizendo a idade dele, que ele tem 3, que ele vai fazer 4, e depois ele vai fazer 7, e depois ele é um adulto. Se a gente pensar no século XIX, era assim que nós pensávamos. Aos 7 anos, nós já éramos um adulto. No século XX, essa ideia ela vai mudar. A infância, né, a criança, vai ter um lugar específico, um lugar importante durante todo o século XX e continua nesse século XXI até esse local. Por quê? Exatamente pelos estudos que foram sendo feitos, né, no século XX, da importância para que o adulto que nós somos hoje, tem a ver com a infância que tivemos, com o aprendizado que tivemos, as relações que nós tivemos na nossa infância. Essa ideia é tipicamente a ideia do século XX. Jung, assim como outros pesquisadores lá do início do século XX, como Piaget, Freud, né, eles vão exatamente nos falar disso, né? Se no século XIX a gente podia imaginar que a nossa consciência, simplesmente nascíamos com ela, né, durante todo o século XX a gente vai perceber que a nossa consciência ela é construída. É uma elaboração da relação que eu vou tendo com esse outro, né? Com esse outro que vai cuidar de mim, que eu posso chamar de mãe, né? Mas nessa ideia de mãe
Você pode ter aí esse cuidador, ser um homem, ser uma mulher, ser aquele cuidador que está nos abrigos, nos acolhimentos, no serviço de acolhimento. Ser esse cuidador principal, às vezes, aquelas crianças que passam 1, 2, 3 anos no hospital. Então, vai ser uma referência para essa criança que vai, esse adulto constituindo essa consciência, essa formação dessa consciência na criança. Por que isso é importante para a gente pensar? Porque formar essa consciência a partir da relação, Jung vai nos dar 2 grandes imagens, né? Para a gente pensar essa formação da consciência. E aí eu vou pegando também carona e fazendo uma ponte com o que o Álvaro falou. Por isso eu assisti boa parte da palestra do Álvaro, né? Ou da aula do Álvaro, né? A ideia do imaginário, né? Nós trabalhamos e funcionamos muito por imagens, né? Não é à toa que Jung vai nos dizer que nossa psique, e aí eu vou estar falando para vocês, não falar do cérebro, mas vou falar da psique, eu tentar falar da psique. A nossa psique, ela é imagem, ela funciona por imagens. E por isso Jung vai dar 2 imagens muito bonitas para a gente entender a formação da consciência. Quando nascemos, vai dizer Jung, né, um bebezinho assim que ele nasce, e aí vamos lembrar que na época de Jung não tinha ultrassom, não tinha como ele avaliar a nosso período de gravidez, né? Assim como Freud, como Piaget, todos eles vão falar da criança do seu nascimento em diante. Na segunda metade do século XX para cá, é que a gente vai muito mais se debruçar sobre o período da gravidez, sobre o que ocorre de forma intraútero. Eles são teóricos que não tinham as ferramentas necessárias para falar disso. Então, quando nós nascemos, nós estamos mergulhados nesse mar indiferenciado do inconsciente, né? E nascemos como pura potência, pura possibilidade. Nós não nascemos já com a nossa consciência. Nós nascemos nesse inconsciente e vamos, junto com o outro, né, começar essa formação da nossa consciência. Então, diz Jung, né, nascemos indiferenciados, mergulhados no mar do inconsciente coletivo. Eu vou estar conversando um pouco com vocês e também lendo. Caótico, possibilidade polimorfa da formação da consciência. E as 2 imagens que ele vai nos descrever são muito interessantes para a gente perceber o nosso caminhar, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso comportamento. A primeira, ele vai dizer que a nossa consciência é como um facho de luz, uma lanterna. Ela só é capaz de iluminar determinados pontos do real, né? Um bebê, quando olha para o rosto da mãe, ele olha para o rosto da mãe na hora da amamentação, né? Que foi outro ponto tocado aqui pelo Álvaro. Ele não olha para tudo que está ao redor dele, ele capta principalmente a emoção e o rosto da sua mãe, né? Esse facho de luz é importante a gente entender, né? Porque ele vai trazer uma característica que Jung, né, ao descrever essa imagem do facho de luz, né, se a gente apagasse todas as luzes aqui e botasse um facho de luz, a gente ia ver só aspectos dessa realidade, né, ou aspectos do real, que vai se transformar a realidade nossa, ou realidade psíquica, de que forma? A partir da representação que a gente vai fazendo desse espaço, né, do que está ao nosso redor. A partir que a gente tem um significado do que está ao nosso redor. Mas esse facho de luz não iluminaria toda essa sala, mas simplesmente aspectos dessa sala. Por isso aquela ideia, alguns de vocês já devem conhecer, da história do elefante, né? Que os cegos vão olhar o elefante e cada um vai tocar uma parte do elefante e vai descrever somente aquela parte do elefante e não o elefante em sua totalidade. A ideia da nossa consciência, ela nunca vai dar conta da totalidade do real.
ela vai dar conta de aspectos dessa totalidade. Então, a primeira ideia desse facho de luz é que uma característica da nossa consciência é a unilateralidade dela. Para que a gente possa, né, conhecer, possa o bebê fazer as representações necessárias para conhecer os objetos, o ambiente, se relacionar, ele vai tendo uma atenção direcionada, né? Então, essa é uma primeira ideia que a gente pode captar dessa imagem do Jung quando ele fala da consciência. A segunda imagem que ele traz também é muito bonita, porque ele vai dizer que desse mar indiferenciado do inconsciente vão aparecendo ilhas, né? E essas ilhas, aos poucos, vão se comunicando. Vamos trazer uma imagem de um outro teórico chamado Piaget, né? Quando a gente vivencia ou experiencia aquela situação no qual, né, a gente tem um bebê lá nos seus primeiros 6 ou 8 meses de vida, em que ele não tem a permanência de objeto. Qualquer coisa que nós mostramos para eles e escondemos, como por exemplo um celular, alguma coisa que a gente coloca um pano em cima, aquilo automaticamente desaparece. São essas ilhas isoladas, são essas construções que ainda precisam se juntar num grande arquipélago. E Jung vai dizer que do arquipélago nós vamos caminhar para um continente. Aquele mar indiferenciado agora tem um continente. Isso é importante para a gente pensar que todo o desenvolvimento, e a maioria dos teóricos do desenvolvimento, e Jung vai ser um teórico do desenvolvimento nesse ponto, quando ele está falando disso, é que a gente sempre parte do simples para o complexo. É um movimento próprio do nosso desenvolvimento. Partir do que é mais simples para tornar aquela ideia, aquele pensamento, aquele sentimento de forma mais complexa, certo? Mas nisso a gente entra aí sobre a literalidade. Aqui, essa experiência do bebê, quando a gente tem aí esse facho de luz, a gente tem que lembrar que é uma experiência luminosa, né? Que eu escrevi aqui. Uma experiência luminosa que transforma o real em realidade psíquica, que eu já expliquei para vocês. A consciência em seus primeiros passos, e é isso que eu esqueci, na formação do eu, né? Porque consciência não é igual ao nosso eu. O eu é simplesmente um complexo que dá conta de administrar a nossa consciência. A nossa consciência é bem mais ampla. A instância da consciência, né? Ela é bem mais ampla do que isso, né? Os primeiros passos na formação do eu, tímidos, né? Ainda titubeantes. A força das imagens primordiais, a força do que está no ambiente, no que está nessa mãe, no que está nesse mar do inconsciente, né, podem, como uma onda, desfazer o pequeno equilíbrio e retornar esse bebê a essa situação caótica inicial, né? Dentro da ideia junguiana, e por isso eu trouxe essa imagem do arquipélago, né, e do facho de luz na formação da consciência, Jung vai trabalhar a consciência e o inconsciente de uma forma diferenciada de Freud. Ele vai dizer que existe um diálogo necessário entre a nossa consciência e o nosso inconsciente. Esse diálogo ele é importante porque ele sempre busca uma equilibração entre esses dois aspectos nossos, na nossa psique, né? Essa é uma ideia bem junguiana. Freud não trata dessa ideia, né? Se a gente fosse tratar a de Freud, a gente ia fazer outro percurso e aí seria outra aula. Essa equilibração, ela é quebrada, né? Ela pode ser quebrada pela nossa consciência quando a nossa consciência se torna muito unilateral, né? O que isso quer dizer quando ela se torna muito unilateral, né? É exatamente quando em nós se aporta o literalismo, né?
que a gente fica aprisionado, né, pela nossa consciência nesse sentido. E aí eu vou ler para vocês um pouco sobre o que eu escrevi sobre isso, né? Esse desenvolvimento, né, o desenvolvimento da criança, está pontuado no diálogo entre as duas instâncias, inconsciente e consciência, no processo constante de equilibração. Quando a consciência tende a unilateralizar e assim romper o diálogo, temos o desequilíbrio, o adoecimento, a neurose dentro da ideia junguiana, que não tem nada a ver com os transtornos ou com o CID. O que Jung vai em toda a sua obra, né, se um dia alguém tiver interesse de ler, quando ele fala de neurose, não é a neurose no sentido que se trata dos transtornos que estão presentes no CID, mas é a neurose nossa, do homem moderno, né, que fica totalmente aprisionada à unilateralidade da sua consciência. E temos aí o literalismo. O literalismo se apresenta como rigidez, pensamento cristalizado, coagulado, aprisionado, onde as coisas têm um sentido único ao pé da letra. Conseguiram pensar em alguma pessoa que é assim? Cada um de nós temos diferentes pontos de rigidez em nossa psique, né? Em nossa alma. Alguns conseguem dialogar e outros perecem, não conseguem retomar esse diálogo entre a consciência e o inconsciente. Quando perecemos, os sintomas da psique se condensam em transtornos. E aí caminhamos para tudo hoje que a gente conhece de psicopatologia, né? Os sintomas remetem à ação para o Jung do inconsciente para retomar o diálogo com a consciência, retomar a equilibração. Então, veja que traz uma ideia de sintoma totalmente diferente de outras teorias que trazem a ideia de sintoma. Quero trazer 3 exemplos. Aí ontem eu estava pensando nesses exemplos, né, muito pontuados na minha experiência aqui no IPRED. E aí eu fui em busca de 3 exemplos, um pouco minha escrita, e outros 2 escritas de Clarice Lispector e de Frederico de Rosa. Um bebê pura potência de ser e sua mãe aprisionada na fúria saturnina da depressão. Isso em homenagem ao Álvaro, né, que estava falando da mãe deprimida. Onde os objetos pesam para essa mulher, como chumbo. Os movimentos dessa mulher, pesam como chumbo. O pensamento, o sentimento pesam como chumbo. E o filho ou a filha também pesarão como chumbo. Ela está aprisionada, ela não consegue sair desse canto. Clarice Lispector, né? E aí, um outro aspecto que eu escuto muito, narrativas que eu escuto muito no IPRED, e essa narrativa da Clarice, para mim, ela é muito bela, né? Eu vou ler para vocês, ela me emociona muito. Não posso pensar na cena que visualizei e que é real. O filho que está de noite com dor de fome e diz para a mãe: estou com fome, mamãe. Ela responde com doçura: dorme. Ele diz: mas estou com fome. Ela insiste: durma. Ele diz: não posso, estou com fome. Ela repete exasperada: durma. Ele insiste, ela grita com dor: durma, seu chato, né? Os dois ficam em silêncio no escuro, imóveis. Será que ele está dormindo? Pensa ela, toda acordada. E ele está amedrontado demais para se queixar. Na noite negra, os dois estão despertos. Até que de dor e cansaço, ambos cochilam no ninho da resignação. E eu não aguento a resignação. Ah, como devoro com fome e prazer a revolta. Depois a gente volta nesse final, que eu achei esse final impactante,
que a Clarice nos propõe. O terceiro exemplo, do Frederico de Rosa. Muita gente pensa que falar é se comunicar e que o ser humano é naturalmente levado a fazê-lo, porque é capaz e necessita falar e escutar. Desse dogma da sociedade nasce um mundo de tagarelice, em que é importante que sempre haja alguém falando, mesmo que seja na TV ligada, que ninguém escuta de verdade. Como se o silêncio fosse um símbolo de morte que se deve exorcizar a qualquer custo. Eu penso diferente. Acho que por razões biológicas, nós humanos nascemos muito egocêntricos e concentrados. Um ser egocêntrico pode falar o quanto quiser, mas jamais criará relacionamentos verdadeiros, porque os outros serão para ele elementos acessórios do seu eu. Rosa, nessa frase, retoma, né, o que Jung vai chamar desse literalismo, né? E ele retoma de forma radical. Como podemos então sair desse literalismo que nos aprisiona? Jung descreve em seu livro Símbolos da Transformação 2 formas de pensamento que temos. Um pensamento dirigido e o pensamento de fantasia. O pensamento dirigido trabalha para a comunicação com os elementos linguísticos. Sua expressão mais nítida são a ciência e a técnica. Pensamento dirigido é o que nós tivemos hoje na brilhante aula do professor Álvaro, né? E na escuta que vocês tiveram dessa aula, isso é um pensamento dirigido. Mas nós temos uma outra forma de pensar, que é o pensamento de fantasia, que brota de uma fonte interior e criam figuras variáveis, ora plásticas, ora esquemáticas. O alvo de interesse não parece ter sido compreender o como, o porquê, as explicações do mundo real, com uma objetividade e exatidão possível, e sim adaptar-nos esteticamente à fantasia e à esperança subjetiva. Podemos falar das fábulas, contos de fada, histórias infantis, brincadeiras e ficções, onde as imagens criam concretude, né? Não confundir com o pensamento concreto de Piaget. Aqui eu não estou falando desse pensamento concreto, mas da concretude, aquilo que nos dá, né, a capacidade da gente pensar de forma concreta nesse pensamento de fantasia. Vamos entender um pouco isso. Fico com o mitólogo, fico com o mitólogo Torrano, que nos diz: a concretude, entendemos o restrito império da imagem, que domina, soberana e intratável, quando fala do pensamento mítico, no caso dele, né? Outra forma de dizer do pensamento de fantasia de Jung. A concretude possui uma base sensorial, a visualidade das formas, apresenta suas verdades por meio de imagens que são concretas e narrativas sobre diversos aspectos da existência. Exemplos para a gente entender o que eu estou falando: o herói, o Harry Potter, todos os outros heróis que vocês podem pensar, que habitam dentro de nós, os dragões, as bruxas, o Chapeuzinho Vermelho. E aqui uma homenagem à minha amiga Renata, que nem aqui não está, né? Mas espero que um dia que ela possa assistir esse vídeo, o Pequeno Amigo Totoro, em que a personagem principal tem todo um sofrimento da mãe que está doente, mas consegue a sua consolação nesse pequeno amigo Totoro, que vem exatamente desse mundo imaginário e que é tão importante para nós. É esse mundo, né, que a gente pode falar das suas concretudes da imagem. A concretude nos tira do literalismo, nos transporta para a ficção. A ficção provoca a maleabilidade e a flexibilidade das situações vividas. Ler uma história para o filho pode dissolver o pesado chumbo da depressão materna.
O deitar com o filho, abraçar, cantar, faz esquecer a cruz dolorosa da culpa de não ter alimentos. A concretude do silêncio, como nos diz Rosa. Entre os mais belos momentos de comunicação de que me lembro, estão nos passeios de barco com meu tio Lúcio. Todos em silêncio, enquanto o barco deslizava sob a água envolta pela luz do sol. O silêncio ensina a sentir o coração do outro, a perceber a imagem do corpo e do semblante do outro. Quais são as emoções verdadeiramente compartilhadas? Pode-se chegar em momentos de extrema sintonia, a ser quase um só coração. Então, falar se torna desnecessário. Retomemos a frase de Lispector. E eu não aguento a resignação. Como devoro com fome e prazer a revolta. A revolta é, etimologicamente, a palavra quer dizer dar voltas, circular. Quando você circula uma palavra, é para chamar sua atenção. Estar atento ao quanto estamos anestesiados em nosso mundo. Precisamos dar voltas em nosso mundo para ampliar nossos horizontes e termos novas ficções. Obrigado.